Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos sentar, queridos irmãos, irmãs. Vocês estão bem alimentados? Tranquilo? Tá uma beleza, né? O Mamitex aí, muito gostoso. Graças a Deus. Queridos irmãos, nesta tarde, ninguém vai dormir em nome de Jesus, né? Depois dessa emoção aí, dá uma lambeira, mas ninguém vai dormir. E nós vamos falar dessa pessoa que nós estamos dizendo que amamos, né? Nós vamos falar da força do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos ajuda a responder ao chamado, que nos ajuda a vencer as dificuldades, a vencer os inimigos. O Espírito Santo que é aquele que nós então tentamos levar as pessoas à experiência com o Senhor através do batismo no Espírito Santo daquele que é dele. Então nós vamos pegar em Neemias no capítulo 2, nós vamos ler os versículos 16 e 17. 16 a 18, Neemias 2, 16 a 18. Página 504 na tradução da Ave Maria. Neemias 2, 16 a 18. Os magistrados ignoravam aonde eu tinha ido e o que queria fazer. Até aquele momento, eu nada havia deixado transparecer, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos homens importantes, nem aos magistrados, nem às demais pessoas do povo que se ocupavam dos trabalhos. Disse-lhes então: vede a miséria em que estamos, Jerusalém devastada, suas portas consumidas pelo fogo. Vinde, reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a esta humilhante situação. Contei-lhes em seguida como a mão de meu Deus havia protegido, e narrei-lhes tudo o que lhe tinha dito o rei. Gritaram todos: vamos, reconstruamos. E com coragem puseram-se a trabalhar nessa boa obra. Irmãos, esse trecho então de Neemias, depois que Neemias então se toca, entra em si e quer ajudar na reconstrução, abandona o seu trabalho e consegue um pedido junto ao rei para então ir para Jerusalém. Ele então fica alguns dias sondando toda a situação, sem deixar que ninguém entenda o seu objetivo ali naquela cidade. E aí então ele convoca o povo para a reconstrução. Mas Neemias fala esta fala forte com os irmãos: vejam a miséria do povo, a miséria que estamos. Vejam como que as portas estão incendiadas da cidade, aquilo que era para ser entrada está destruído. E a gente então vê nesse sentido que ele tinha um desejo, uma vontade, mas ele foi um dos escolhidos por Deus para ter o Espírito Santo. Cada tempo no Antigo Testamento, Deus escolhia alguns para dar o seu Espírito e fazer com que esse Espírito levasse o povo a fazer a vontade de Deus. Nesse tempo, Neemias era um dos escolhidos. Ele recebe então esse Espírito com essa força de fazer o quê? De levar o povo à reconstrução da cidade. Então a palavra de Neemias tem um poder sobre aqueles irmãos, porque é uma
palavra proferida na força do Espírito Santo. E aí então o povo acolhe e diz: vamos, reconstruamos a muralha. O povo obedece porque há uma força por trás desta palavra. Então, para que nós possamos levar o povo a fazer a vontade de Deus, a reconstruir as suas próprias vidas, é preciso que por trás haja uma ação do Espírito Santo, uma força impulsionadora do Espírito Santo. Quando eu fui coordenador estadual da Renovação Carismática, assim que eu fui eleito e que eu fui orar ao Senhor para ver o que Ele queria, porque eu não contava que eu ia ser eleito coordenador estadual. Foi uma surpresa para mim e para todos. Ninguém conhecia quem era o Mário, né? Quando eu fui eleito, eu disse: quem é esse Mário? Ninguém me conhecia. Então, nem eu me imaginava que o Senhor tinha me escolhido. E aí, quando eu fui eleito, eu fiquei surpreso. E aí, graças a Deus, eu não sabia que era eu. Então, eu fui perguntar ao Senhor: o que é que nós vamos fazer agora? Porque eu não estava sabendo. E aí, eu fui orar ao Senhor e vi o que Ele queria. E o Senhor me deu uma visão. Ele me deu uma visão do mapa de Minas Gerais, e dentro do mapa de Minas Gerais tinha a bandeira de Minas Gerais. E ele me disse assim: olha, o mapa representa um rosto. Eu quero que Minas seja rosto e memória de Pentecostes. Ou seja, o chamado que o próprio Papa João Paulo II fez à renovação: seja um rosto e memória. O que é isso? Que as pessoas vejam o Pentecostes em vocês e que vocês atualizem o Pentecostes na vida das pessoas. E em cima da bandeira ele me dizia: olha, a bandeira de Minas, né, ela foi concebida ali na minha diocese, né? A bandeira de Minas é a bandeira da Inconfidência Mineira, capitaneada por Tiradentes e seus companheiros. Então ela foi forjada ali em Tiradentes, na cidade vizinha que eu moro. E o triângulo foi colocado nela para representar a Trindade. A intenção dos Inconfidentes era representar a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E aí então a frase liberdade ainda que tardia, ou seja, o sonho da liberdade do Brasil, ser um país independente. Mas o que o Senhor colocava no meu coração era liberdade ainda que tardia, trazer a libertação para o povo de Deus, ainda que tardiamente, mas antes tarde do que nunca trazer. Então ele pedia que a libertação fosse trazida como o vermelho da bandeira, pelo sangue de Cristo, e o branco da bandeira, pela ação do Espírito Santo. Os dois braços do Pai, o Pai, a parte de cima do triângulo, as duas partes de baixo, os dois braços do Pai que agiram na terra: Jesus e o Espírito Santo. Jesus dando a vida para salvar, o Espírito enviado para santificar. E ele pediu então essa libertação para o povo através de nós. E quando eu orava nessa visão, ele foi ampliando a minha visão. Eu não vou contar ela inteira, mas eu vou contar a parte que nos interessa. Na primeira ampliação que ele me deu, ele me mostrava que nós éramos um rosto, que nós temos em formato de um rosto para dentro do Brasil. E atrás do rosto, atrás do mapa de Minas, fica um mapa pequenininho chamado Espírito Santo, que fica bem atrás da cabeça do rosto de Minas Gerais. E ele me dizia isso: o rosto somos nós somos o rosto de Pentecostes, mas por trás do nosso rosto, que as pessoas não veem, está a sutil, por isso pequenininho, porque é sutil, a sutil ação do Espírito Santo, que impulsiona-nos a fazer as coisas. Por trás de tudo que nós fazemos, bem, da vontade de Deus, está a ação do Espírito Santo de Deus. Então, a força do Espírito Santo é aquilo que nos faz realizar o que deve ser realizado. Quando nós pegamos os exemplos dos apóstolos, dos santos,
nós vemos que após a experiência de Deus e do Espírito, o Senhor muda a história das pessoas. Vejamos São Pedro, aquele que temeu, aquele que negou, porque tinha medo de morrer. Antes de Jesus ser preso, ele não entendia o que estava acontecendo, ele até foi bravo, né? Tirou a espada, cortou a orelha do mal fora, falou que era bravo, ninguém põe a mão em Jesus, não sei o que tem. Mas depois, na hora que o bicho pegou mesmo, que ele viu que o negócio era feio, que não era só o soldado, o sumo sacerdote que estava no negócio, mas era o exército romano, e que parece que estava caminhando ali para uma morte verdadeira, não era só uma prisão simples, um julgamento, depois soltava, aí ele temeu. E aí, nós conhecemos bem a história, ele negou Jesus 3 vezes, conforme Jesus já havia anunciado para ele. Era para ele pensar nisso, né? Jesus tinha falado, antes você vai negar. Na hora que ele fosse negar a primeira vez, era para ele engasgar, mas não engasgou não, ele negou mesmo, 3 vezes. Ou seja, ele temia a morte, ele temia perder a sua vida, ainda que fosse por Jesus Cristo. Ele temia perder a sua vida. Mas o que acontece com Pedro quando ele recebe o Espírito Santo em Pentecostes? Quando ele recebe o Espírito Santo em Pentecostes e começa a anunciar a Santa Palavra, ou seja, ele sai do cenário. Eu não sei se vocês já imaginaram essa cena. Eu falei para vocês que eu gosto de imaginar. Não sei se vocês já imaginaram essa cena, mas eu gosto de imaginar um dia de Pentecostes, quando estavam lá todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um grito soprado, vento impetuoso, encheu a casa, e aí ficaram todos cheios do Espírito Santo. Ou seja, eles estavam trancados com medo dos judeus. E aí abriram a porta. Eu fico pensando que quando o Espírito Santo desceu naqueles homens, naquele momento, eu penso que Pedro, como era o líder, era o que tinha que tomar conta da turma. Eu imagino que ele foi o primeiro, ele já meteu o pé na porta do cenáculo para sair todo mundo lá fora e começar a pregar a palavra, porque o fogo que eles estavam pegando era um ardor incontido. E lembra que eu falei para vocês que o batismo do Espírito Santo já dá um desejo de levar todo mundo à mesma experiência? Na hora que ele experimentou aquilo, a vontade era assim: todo mundo tem que experimentar esse negócio. E aí Pedro foi o primeiro, já deu um picudo na porta, saiu e começou a pregar a santa palavra. E aí 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram batizados e receberam a experiência do Espírito. Agora você pensa, se você pegar esse discurso de Pedro e ler ele, não dá 2 minutos. Eu estou aqui tentando falar, somando o tempo que eu estou falando, umas 3 horas. Eu não vou conseguir converter nem 10 aqui. Pedro, com 2 minutos, converteu 5.000. Você vê como é que a ação do Espírito Santo dele era bem maior que o inimigo. Ou seja, o cara estava entranhado. Com 2 minutos, a gente vê às vezes as pregações, o pessoal fica estendendo muito, quer falar muita coisa. Não tem que falar muita coisa, tem que falar o que Deus quer. Se falar o que Deus quer, pode ser 2 minutos que vai dar. E Pedro falou 2 minutos, 5.000 pessoas. Aí você pensa assim, como que foi 5.000 pessoas? Ele não tinha microfone. Se eu falar sem microfone aqui, ó, os que estão no fundo lá não vão entender. Vocês entenderam aí no fundo o que eu falei? Então, imagina para 5.000 pessoas. Claro, né? Os apóstolos distribuíram no meio do povo, e quando Pedro pregava, eles escutavam a pregação e repregavam, para que ela fosse chegando. Aí a palavra foi andando. A palavra tem que andar. A palavra foi andando, 5.000 pessoas escutam a mesma pregação da boca de Pedro, mas foi um telefone que não foi sem fio, e todo mundo foi falando até chegar, porque senão 5.000 não ia escutar, né? Então, ou seja, ele anuncia, e a vida de Pedro, depois disso aí, foi a primeira pregação. Só nela aí o bicho já pegou. Mas depois, quando ele andava na rua, as pessoas punham as pessoas no chão só para a sombra dele passar em cima. A sombra passava, as pessoas ficavam curadas. Você tem noção do que é ter o Espírito Santo desse jeito? Você andar, na hora que você anda, a sombra passa, cura. Você nem rezou, você nem precisou ficar 1 hora rezando, igual o pessoal fica aí para curar, não. A sombra passou.
E isso é que é uma presença do Espírito Santo magnífica. Não estou falando por causa do milagre em si, mas olha só, às vezes ele nem sabia. Ele tinha tanto Espírito Santo que ele nem sabia quem estava sendo colocado lá. Ele estava pensando em outra coisa e a sombra dele estava curando em nome de Jesus. Você vê como é que o negócio era forte. E aí, ele era preso. Aí vinha anjo, abria a cadeia. Aí vinha gente, libertava. Ou seja, ele tinha uma experiência de Deus diferente. Ele não tinha medo. Ele era preso, levado na sinagoga. E ele falou assim: você não pode falar em nome de Jesus. Naquela época que uma empregada perguntou se ele era da turma de Jesus. Ele não, uma empregada, porque ele estava com medo até da empregada. Não era nem um soldado, era uma empregada da casa do cara lá. E ele: não, eu não sou da turma dele não. Agora não. Ele está diante de um julgamento e pergunta: você não pode falar em nome de Jesus. Ele falou assim: o que é certo? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Eu continuarei obedecendo a Deus. Olha só, e aí por isso ele ficou preso. Mas ele não tinha medo, tanto não teve medo que foi condenado à morte, e morte de cruz. E aí na sua morte pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, pois não era digno de morrer como o Senhor Jesus. Aquele que correu da cruz, morreu na cruz. Por quê? Porque houve uma força do Espírito Santo que mudou a história desse homem. Porque falta de Jesus não foi, porque ele ficou 3 anos andando com Jesus. Ele viu Jesus ressuscitado. Nós nem vimos isso. Nós vimos Jesus na Eucaristia, no véu do sacramento. Mas ele desceu, você não viu ainda. Você viu ele, claro, é o mesmo Cristo, mas no véu do sacramento. Agora ele não, ele andou mesmo com Jesus, ele comeu com Jesus ressuscitado. Jesus aparecia lá no cenário para eles, mas ainda assim faltava alguma coisa. Por isso que Jesus fala: convenha a vós que eu vá, porque se eu não for, não vai vir o Espírito. Porque Jesus sabia que o Espírito ia fazer a obra da santificação das nossas vidas, ia mudar tudo no nosso meio, a partir da experiência da salvação de Cristo. E aí então Pedro dá a sua vida. Por que ele mudou assim? Isso se chama Espírito Santo. Não tem como um homem mudar desse jeito igual Pedro mudou, se não houver um Espírito Santo por trás disso daí. Tem um santo que eu gosto muito. Ele é o padroeiro dos diáconos, São Lourenço. Não sei se vocês conhecem a história de São Lourenço. Eu sou devoto de São Lourenço. Tem uma irmã minha que mora na cidade que a paróquia é a dele, sabe? Paróquia de São Lourenço. São Lourenço, ele era tesoureiro do Papa Sisto II, lá em Roma, na época de perseguição cristã ainda. E como tesoureiro ele guardava os tesouros, né, o templo, o dinheiro. E naquela época o imperador quis pegar todo o dinheiro da igreja. Tudo que era da igreja tinha que ser do Estado. O imperador ia tomar. Então ele foi, se encontrou com o Papa. E aí o Papa mandou chamar Lourenço, o diácono Lourenço, que era o tesoureiro, e disse para ele assim: ó, eu quero todo o tesouro da igreja. Sei que é o tesoureiro, né? Sou, tá vendo? Né? Sei que é o tesoureiro. Eu quero todo o tesouro da igreja. O tesoureiro é ele, gente. Ele que tem o tesouro aí, ó. Eu quero todo o tesouro. Eu quero todo o tesouro da igreja. E aí São Lourenço foi e combinou uma data para entregar o tesouro da igreja. E aí no local marcado, o imperador chegou, Lourenço estava. Quando o imperador entrou, lá estava cheio de coxo, cego, aleijado, um monte de gente lá. E aí o imperador falou assim: que brincadeira que é essa? Se você não queria o tesouro da igreja, aí está o tesouro da igreja. O tesouro da igreja é o povo. O povo sofrido é todo seu. Pode cuidar deles. E aí o imperador, claro, achou que era uma afronta e condenou Lourenço à morte. Mas a morte dele foi uma morte um tanto quanto engraçada e triste. Engraçada, né? Triste. São Lourenço foi condenado a ser assado vivo. Churrasco mesmo. Eles fizeram uma grelha grande
fizeram uma fogueira embaixo e pôs Lourenço deitado e amarrado em cima para assar vivo. Só que, olha só, uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que acontece? Se ele estivesse lá assando, imagina a dor, porque uma coisa é você morrer queimado, que dói também, mas é mais rápido. Agora imagina cozinhar os seus órgãos, assar você vivo, deve ser uma dor violentaça. E aí Lourenço estava assando, imagina que ele podia ter falado assim: nossa, que dor, tal, mas eu vou morrer por Deus. Não, o cara era tão cheio do Espírito Santo que, em vez do algoz dele tripudiar sobre ele, é ele que riu com o algoz, porque na hora que estava assando e eles rindo do sofrimento dele, ele falou assim: pode virar do outro lado, que esse lado já está bem assado. Ele disse isso para o seu algoz. Assou tanto um lado, mas assim: agora pode virar do outro, que esse aí já está bom. Eles acharam que ia ver uma pessoa esperneando lá. Não, ele foi fiel a Jesus Cristo e fiel até o fim. Ele aprendeu com Jesus. Se bate numa face, vira outra. Se assa um lado, vira o outro. E assim ele morreu. Agora, como que pode você no leito de morte violenta, sendo assado, você ainda ter tempo e lucidez para falar assim: pode virar do outro lado, porque esse lado está bom? Somente pela ação do Espírito Santo. Não há como não ser o Espírito Santo. Agora tem a história mais impressionante de um santo. Mais impressionante assim, mais extraordinária de um santo que eu conheço, que eu tenho que contar aqui também, porque tudo é por causa da ação do Espírito na vida deles, tá, gente? Para a gente entender. É de São Denis, também conhecido como São Dionísio. Ele é o padroeiro da França, junto com Santa Joana d'Arc. Ele era padroeiro primeiro, aí Joana d'Arc ficou famosa, virou padroeira junto com ele, mas ele era padroeiro lá, ele fundou, foi um dos primeiros a cristianizar Paris. E ele era um grande evangelizador, e por isso foi escolhido como o primeiro bispo de Paris, na época da perseguição aos cristãos, no ano 250 que ele viveu. E ele tinha um diácono, Eleutério, e um sacerdote rústicos que o ajudavam na caminhada. Os três foram condenados à morte por anunciar o Evangelho. E aí, quando eles foram mortos, a morte deles foi a morte igual a de São Paulo. Eles foram condenados a ser decapitados. Então, tiveram as suas cabeças cortadas. Só que São Denis tinha uma presença tão extraordinária do Espírito, que ao ser decepada a sua cabeça, o seu corpo se levantou, pegou a cabeça e ele andou 6 quilômetros pregando a palavra de Deus, o corpo carregando a cabeça. Agora você imagina a cena. Imagina se você estava lá, ó, eu ia picar a mula na hora. Imagina você ver um homem carregando a cabeça falando. E ele andou 6 quilômetros até o seu corpo cair num lugar que eles entenderam que era o lugar do enterro. Aí enterraram ele lá. E lá se construiu na época uma abadia onde todos os reis da França foram enterrados, junto com São Denis. Vê se não é o Espírito Santo. Como que pode um corpo carregando a cabeça, pegando 6 quilômetros? É esquisito isso aí. Mas vejam o que o Espírito Santo pode fazer. É coisa que não entra na cabeça da gente, e ele pode fazer. Por isso que eu falo, a gente acredita pouco na força do Espírito Santo. Ele pode fazer um homem assado falar que está bom e virar do outro. Ele pode falar um homem que negou Jesus com medo de morrer, a morrer do mesmo jeito. Ele pode fazer um homem morto pregar. É isso que o Espírito Santo pode fazer. Coisas que nós nem imaginamos. Só que a gente não tem as manhas não. Por isso que ele faz pouco com nós. Se nós tivéssemos as manhas igual esses caras aí, né, filho? Aí nós ia fazer coisas lá, vocês nem podiam imaginar. Nós ia ressuscitar muita gente aí.
Já pensou, você vai no enterro e fala assim, não, mas fulano ainda tem que ter, mas vamos orar para ele, levanta do caixão lá, já pensou? É igual aquele enterro lá do filho da viúva de Naim, que o enterro estava na beirada, já estava na beira da cidade, um monte de gente acompanhava. Jesus manda parar o esquife e fala assim: jovem, eu ordeno, levanta. Você imagina quem estava no enterro na hora que o menino sentou no caixão? É o Espírito Santo. É coisa engraçada da gente estar presencialmente, mas imagina, todo mundo sai correndo na hora. Mas o Espírito Santo pode fazer tudo, qualquer coisa. A força do Espírito é o que invade a nossa vida. Eu queria que você pegasse comigo Atos dos Apóstolos agora, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 4 a 8. Atos 1, 4 a 8. Página 1413, viu, irmãos? E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Não vos afasteis de Jerusalém. Lembra que eu falei que a gente tem que priorizar a experiência com Deus? Jerusalém foi reconstruída por Neemias porque era um lugar sagrado da presença de Deus. Jesus diz para ele: não vos afasteis de Jerusalém, por quê? Porque é um lugar da manifestação de Deus. Jerusalém é um lugar, e é o lugar da manifestação de Deus para muita gente. Por isso que dá briga lá, né? Nós estamos partilhando aqui. Por isso que dá muita briga lá, porque é importante para os judeus, porque Deus manifesta lá. É importante para os muçulmanos, porque Deus manifesta lá. Então dá muita briga em Jerusalém. Ou seja, é o lugar da manifestação de Deus. Não afasta da presença de Deus. É isso que ele quis dizer para eles: não afaste da presença de Deus. João batizou na água, mas só sereis batizados no Espírito Santo. Ou seja, o batismo do Espírito Santo, que ele quer dizer aqui, é a experiência transformadora que o Espírito faz em nossa vida. O batismo no Espírito Santo, que a gente pode traduzir para nós. Deus prometeu isso para eles. E olha o que eles perguntaram para Jesus. Eu fico bobo com os apóstolos. Antes do Espírito Santo eles eram muito fraquinhos, O Espírito Santo potencializou esses homens no que eles são aí para nós hoje. Mas antes eles eram fraquinhos demais. Eles viveram com Jesus 3 anos. Eles fez um monte de coisa. Jesus fez coisa para caramba. Eles viram Jesus ressuscitar, que era esse momento aqui da ascensão. Viu Jesus fazer milagre em vida. Nossa, foi tanta coisa. É o que eles perguntam para Jesus. Jesus promete que vai dar o Espírito Santo dele. Senhor, agora que vai instaurar o reino de Israel, ele estava preocupado com política. Ele estava preocupado se era agora que ele ia ser o rei, os romanos embora. Jesus estava prometendo uma coisa muito maior, era o céu, era a graça de Deus. Ele estava preocupado com os romanos ir embora. E se Jesus que ia mandar a parada ali agora no Israel. Por quê? Porque a gente fica preocupado com as coisas temporais. E aí Jesus dá uma chamada neles, fala assim: ó, não importa o que vai acontecer, mas o que acontecer, o Espírito Santo vai descer e vai dar força para vocês enfrentar. Isso que é a fala de Jesus. Sabe por quê? Hoje nós estamos preocupados com o que vem pela frente. Nós estamos muito preocupados com o futuro demais. Viva agora. Peça o Espírito para dar força para viver agora. A gente está preocupado. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se fizer isso assim? Meu filho, esse se aí é uma distância grande do acontecer. Nós não sabemos
o tempo nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas o Espírito Santo dá força para a gente fazer a vontade de Deus. Então é preciso, irmãos e irmãs, a gente receber essa força, porque o que vem aí não importa. Eu falei mais cedo para vocês que vencendo uma dificuldade vem outra, vencendo vem outra, vencendo vem outra. Por quê? Porque o Espírito Santo dá força para vencê-las. Então não precisa preocupar com isso, né? Ele está na área, nós vamos clamar Ele e nós vamos fazer a diferença nesse mundo se nós acreditarmos no poder do Espírito Santo de Deus. Ele pode mudar todas as coisas, Ele pode fazer todas as coisas, Ele é Deus de verdade que pode mudar a nossa história. Mas Ele não fala que vai dar força só para enfrentar. Ele diz: e sereis minhas testemunhas. Testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins do tempo. Irmãos, testemunha em Jerusalém. Jerusalém é um lugar sagrado. Ele dá o Espírito Santo para você. O que é testemunha? Testemunha é aquele que vivenciou, que viu e atesta. É verdade. Isso que é uma testemunha. Quando chamam a testemunha lá para o seu casamento, que são os seus padrinhos, eles são uma testemunha porque eles viram. Tanto que eles assinam lá o documento que é verdade, que o negócio aconteceu ali. Quando é um assassinato, alguma coisa que acontece, testemunha é aquele que estava presente, que sabe os fatos, o que aconteceu e atesta a verdade. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo para dar força, para viver, é também para ser testemunha em Jerusalém. Jerusalém é um lugar santo, é a casa de Deus. O que é isso? É para você ser testemunha dentro da igreja. Porque tem dentro da igreja que precisa de ver a manifestação do Espírito Santo, que precisa de ver o poder acontecer. Então você tem que ser testemunha dentro da igreja. Mas ele fala não só em Jerusalém, na Judéia. O que é a Judéia? A Judéia era um povo, era a comunidade, era um lugar. Então você tem que ser testemunha onde você mora também, aonde você vive, para que as pessoas vejam a ação do Espírito Santo em você e queiram ser de Deus. Agora, se as pessoas olharem para a nossa vida hoje, elas vão querer ser de Deus, sim ou não? Do jeito que nós estamos vivendo, será que elas vão querer? Quem conhece a gente, vê a gente, vai falar assim: eu quero ser de Deus, porque esse fulano aqui é de Deus, é bom demais. Mas é isso que tem que ser. Por isso o Espírito nos torna testemunhas na Judéia. Mas ele exige mais um bocadinho. Na Samaria. A Samaria era um povo inimigo dos judeus, os samaritanos. Então o que ele quer? Que você seja testemunha até para os seus inimigos. Aqueles que você tem problema, aqueles que você tem desavença, você tem que acreditar em Deus por causa de você. Então você tem que ser testemunha no meio dos inimigos e até os confins do mundo. O que é isso? Aonde você pisar, você tem que ser testemunha. Para ser testemunha, é preciso deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. Eu gosto muito do profeta Elias, de ler, né, sobre o profeta Elias. O profeta Elias, na minha opinião, né, que conhece as histórias aí de todos os profetas, foi o maior profeta, na minha opinião, de tanta maravilha que Deus realizou na vida desse homem. Tanto que ele não conheceu a corrupção, a morte. Ele junto com Enoque foram os únicos dois que foram arrebatados ao céu sem morrer. Ó, nem Nossa Senhora, Elias foi direto. Ele foi escolhido a dedo por Deus para fazer a manifestação do seu poder. E quando a gente vê a história de Elias, ele é muito querido na igreja, porque vocês sabem que todos no Antigo Testamento aí são santos, estão no céu, são santos, mas a gente não fala, né? São Moisés, né? Não fala isso, né? São Davi, né? Não fala. Mas todos são santos, estão no céu. Agora vocês sabiam que Elias, ele está inscrito no livro dos santos? E tem um dia de São Elias. Lá em São João a gente tem a igreja de Nossa Senhora do Carmo, e ele é um santo venerado muito pelos carmelitas.
porque quando ele proferiu o oráculo de falta de chuva para Israel durante 3 anos, quando o rei Acabe adorava Deus Baal, ele disse: enquanto o povo não voltar para o Senhor, não chove nessa terra. Ele ficou 3 anos de seca, todo Israel. E aí, quando ele faz o sacrifício contra os profetas de Baal, no qual ele pede a Deus o fogo do céu, e Deus manda um turbilhão de fogo para consumir a oferenda, enquanto os de Baal não conseguiram nada, o povo acredita que Deus é Deus e abandona Baal. E aí então volta a chover. Aí ele sobe num monte chamado Monte Carmelo, daí a derivação dos carmelitas, Monte Carmelo, e lá ele manda o seu servo 3 vezes para ver se vinha chuva, e na terceira vez aparece uma nuvenzinha pequenininha lá, que é relacionada com uma prefiguração de Maria, feita pelo profeta Elias. E aí a chuva chega e ela nutre todo Israel para as plantações da vida, né? Para todos. Ou seja, é a prefiguração de Maria, porque quando a nuvenzinha apareceu, ela que projetava a graça da verdadeira vida para os israelitas, assim como Maria trouxe para nós a verdadeira vida através de Jesus Cristo. E aí ele então fez um discípulo chamado Eliseu, e quando ele está na hora de ir embora, de ser arrebatado, né, veio uma carruagem de fogo do céu buscar Elias. É chegado o momento de ele ir embora, aonde ele ia, ele estava tentando desvencilhar Eliseu, porque ele tinha que estar sozinho para ir embora. E aí ele falava assim: eu tenho que ir em tal lugar assim agora, Eliseu, você fica aí. Ele: não, eu vou com o senhor, pode deixar que eu dou um jeito aqui, eu arrumo as coisas, estou atrás. E ele ia, Eliseu estava lá, aí não dava certo. Aí ele ia em outro lugar para anunciar a palavra, aí: não, eu posso ir também, eu vou. E aí Eliseu estava. Aí ele, onde que Elias ia? Eliseu está no pé dele, aonde? E aí ele falou assim: Eliseu, está chegando a minha hora, meu filho, você tem que deixar eu ir. Você está igual aquelas pessoas que tem uma pessoa que está muito ruim de vida e não quer deixar morrer, prefere a pessoa sofrendo e não deixa ele embora. Ele estava assim, querendo perder ele de jeito nenhum, porque Elias ensinava muito para ele. E aí Elias falou assim: você tem que me deixar, Eliseu, por que você fica me seguindo toda hora? Aí Eliseu falou assim para ele: porque aonde o Senhor pisar, eu quero pisar atrás, porque aonde o Senhor pisa, a graça de Deus acontece. Então era por isso que Eliseu andava no encalço de Elias, porque aonde Elias pisava, a graça de Deus acontecia. Agora, quantas pessoas querem pisar no lugar que você pisa? Quantas pessoas olham para nós e falam assim: aonde você pisar, Mário, eu quero pisar também, porque onde você pisa, a graça de Deus acontece. Quantas pessoas falam isso para você? Para mim, nenhuma. Mas aí Elias prometeu uma coisa para ele. Está perguntando por isso, Eliseu? Então eu vou te fazer uma promessa: se você me ver sendo arrebatado ao céu, você vai receber uma porção dobrada do Espírito que habita em mim. E aí Eliseu viu o carruagem de fogo buscando Elias, e ele fez 2 vezes mais do que Elias. Eliseu fez muita graça acontecer, muita obra também em nome do Senhor. Foi um dos grandes profetas, mas ainda assim eu prefiro Elias. Ou seja, é preciso trazer o povo para Deus com o Espírito. Foi isso que Elias fez. Ele era o último profeta, todos tinham sido mortos por causa de Baal. Ele era o único que estava fugindo, fugia para lá, para cá, não deixava ninguém pegar ele, até que ele faz o desafio aos profetas de Baal e traz o povo de novo para a presença do Senhor através do Espírito Santo. Nós precisamos trazer o povo através do Espírito Santo. Se não há um Espírito por trás de nossas ações, em vão são todas as nossas ações, porque é o Espírito que toca, é o Espírito que age, é o Espírito que faz na história de todas as pessoas. Já encerrando a nossa colocação, peço que vocês peguem a última palavra, 1 Macabeus 3. Estou procurando aqui também.
com tanto papel aqui, não está dando nem para achar. 560. Achei. 1 Macabeus 3. Nós vamos ler dos versículos 16 ao 18 para nós orarmos com essa palavra. Se você quiser ficar de pé, por favor. 1 Macabeus 3, 16 a 18. Esta passagem é uma passagem muito forte na minha vida. E ela conta a história de Judas Macabeu no tempo em que, assim como no tempo de Neemias, o santuário tinha sido tomado. Vê que sempre acontecia isso, sempre eles perdiam o lugar deles, porque era muito pecado. Pecado afastava o povo de Deus, ele tinha que recuperar. Então o tempo na cabeça era a mesma coisa. Estavam sem o templo estava profanado, as famílias subjugadas. E aí nasce Judas Macabeu, que reúne alguns homens para fazer resistência ao rei assírio. Que nesse tempo dele era bem pior, na época da Síria não podia nem rezar. Se fosse pego rezando, era preso ou morto ao Deus de Israel. E aí então ele reúne alguns homens e vinha o poderoso exército sírio contra eles, um exército armado até os dentes contra alguns homens apenas. E aí chega a nossa parte. Avançaram até a muralha de Bet-Horon. E Judas, seguido de poucos homens, foi ao encontro do exército sírio. Mas à vista do exército que vinha contra eles, os companheiros de Judas disseram: como poderemos enfrentar tamanho exército, se somos tão poucos? Tanto mais que nos sentimos fracos, porque hoje nada temos comido. É fácil, respondeu Judas, a um punhado de gente fazer-se respeitar por muitos. Para o Deus do céu, não há diferença entre a salvação de uma multidão e a de um punhado de homens, porque a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Quando eu olho para essa passagem, irmãos, olhando a situação que nós estamos vivendo, os nossos grupos de oração, talvez seu grupo de oração tenha poucos servos, talvez seja difícil o nosso trabalho, a nossa missão, talvez seja complicado demais, porque o mundo está armado até os dentes para ganhar o povo que o Senhor nos deu. Mas eu penso que se nós formos cheios do Espírito Santo, nós podemos ser como Judas. Diante dessa situação, quando aqueles homens estavam com fome, porque era guerra, o exército sírio tinha cercado a rota da comida, tinha minado a água para as pessoas beberem. Eles passavam fome e sede justamente para perder. As estratégias de guerra naquele tempo era minar a comida e a água para que fosse vencido pelo cansaço e o povo se entregasse ou lutasse em desvantagem. E o exército tinha feito isso. Aqueles homens com fome, poucas armas, meia dúzia de gado pingado, um exército forte, armado até os dentes. Judas poderia ter dado 3 respostas, eu imagino, para os seus companheiros. A primeira: vocês têm razão, vão fugir, porque nós vamos morrer todo mundo aqui. Seria a resposta de um covarde, daquele que olha para a dificuldade e treme. Não é renovação carismática brasileira, não. Vai embora.
Ele poderia ter dado uma segunda resposta de uma pessoa de fé. Eu sei que nós estamos com fome, que eles são mais que nós, mas nós vamos lutar até a morte. Seria uma resposta de fé, mas só que ele tinha o Espírito Santo numa porção tão dobrada que ele falou para os caras assim: isso aí é fácil. Olhando para a situação não era fácil, mas quando Judas olhou, ele falou: isso é fácil, é muito fácil para um punhadinho de homem fazer respeitar por muitos. Porque para nós que cremos no Senhor, a vitória não depende do número das pessoas que lutam, mas da força que desce do céu. Então não importa quantos servos tem no seu grupo de oração, porque para levar uma cidade inteira para o céu, não depende do número de pessoas, depende da força que desce do céu. Porque quem muda tudo é o Espírito. E se vocês crerem no Espírito, orarem no Espírito, vocês podem até morrer, mas vão carregar suas cabeças anunciando a palavra para que os outros sejam salvos. Vocês podem até ser condenados à morte, mas vocês vão falar assim: então vira do outro lado aí, que esse lado já está ameaçado. Vocês podem até ser condenados à morte, então vira de cabeça para baixo, que eu não posso morrer como Jesus. Se o Espírito Santo agir, queridos, vocês não sabem quantas pessoas que nós vamos conseguir levar para o céu. Ah, não sabe quantas. Um dia eu vi um filme de São Paulo. Quando São Paulo é decapitado e morto, ele chega no céu. Ele é recebido por todas as pessoas que ele ajudou a chegar ao céu. Era uma grande multidão. Imagine você, quando você for para o céu. Eu acho que você vai para o céu. Eu acho que eu vou. Eu estou correndo atrás disso aí. Já pensou na hora que vai chegar lá, mas é tantas pessoas que a gente ajudou a chegar no céu, receber nós lá na porta do céu. Já pensou se tem só 2? Tá bom, eu ajudei 2, mas se tiver 10, 100, 1000, o que importa é o poder do Espírito aqui para levar as pessoas para o céu. Você crê nisso ou não? Então clama esse Espírito Santo agora para mudar a sua vida, para levantar a sua história agora. Clama o Espírito Santo para mudar a situação, para mudar a história, a vida. Espírito Santo, nós queremos uma ação poderosa que chega agora na nossa vida, Senhor. Porque talvez nosso grupo está com pouca gente, talvez nós estejamos desanimados, Senhor, da missão. É difícil, é muita coisa, é muita dificuldade, é muito empecilho, Senhor. Mas nós cremos que não importa quantos somos, não importa quantas dificuldades temos, mas o Espírito Santo de Deus age no nosso meio. Ele que faz a mudança, Ele que faz a alteração, Ele que faz a história. Então vem, Espírito Santo de Deus, mudar a nossa história. Vem, Espírito, dar a força necessária para vencer o mal. Vem, Espírito Santo de Deus, para dar forças, para levarmos as pessoas para o céu, para levarmos as pessoas ao encontro com Cristo, para levarmos as pessoas para a experiência do Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Agora sobre nós. Vem, Espírito Santo. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a presença no meio de nós. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta
feito em nós. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos da tua presença, dessa força restauradora, essa sutileza que leva-nos a ser rosto de Pentecostes, a ser glória de Pentecostes, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem poderoso agora sobre nossas vidas, sobre as nossas histórias. Vai clamando esse Espírito para mudar, para transformar, para ressuscitar, para lavar o interior, fazendo a obra do Senhor sobre a nossa vida. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem agora, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, a unção do Espírito, a ação, vem, Espírito Santo. É que seus braços aos céus agora. Clame, Espírito Santo. Quem quer se sentir louvado agora? Que tudo isso possa acontecer. E esse fogo do Espírito Santo possa cair sobre nós. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Solta a tua voz e clame, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. O Marúcio falou muito em servir. Esse encontro foi assim, totalmente voltado ao chamado, a maneira de servir, de obedecer. E agora esse verso dessa canção fala exclusivamente desse chamado à servidão. Quem deseja ardentemente servir o Senhor de uma forma inovadora, levanta o braço. Servir o Espírito Santo de uma forma inovadora. Diga eu. Então você pode cantar: eu servirei, eu